Olá! Seja muito bem-vindo ao Explicador. Sabe aquelas pessoas que parecem ser duas em uma? Que de um lado tem a lógica, os números, a análise fria, e do outro, uma sensibilidade, uma veia filosófica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é exatamente assim. Luiz Roberto Bordstein, o homem que navega com a mesma tranquilidade entre o mundo da consultoria e o universo da poesia. E olha só que frase forte para a gente começar. Ela é do próprio Bordstein e já dá o tom da nossa conversa. É ele mesmo quem se define por essa mistura, por esses opostos que, no fim das contas, se completam. E é justamente essa dança entre o poeta e o pensador que a gente vai desvendar hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho? Bom, primeiro a gente vai entender melhor essa dualidade. Depois, vamos mergulhar na análise que ele faz do nosso mercado de trabalho, o que ele pensa sobre liderança e, na sequência, a gente vai conhecer o homem por trás do crachá, o pensador. E para fechar, a gente amarra tudo e entende a mensagem principal. Vamos nessa? Bora começar então tentando entender como essas duas facetas, a pessoa jurídica e a pessoa física, como ele diz, conversam. Para ele não tem muro separando as duas. A sensibilidade do poeta ajuda ele a enxergar as pessoas por trás das planilhas, e a lógica do consultor ajuda ele a organizar o pensamento filosófico. É uma via de mão dupla, sabe? E a gente vai ver como isso funciona na prática, começando pelo lado mais pragmático dele. E olha, esse lado consultor dele não pega leve não. Ele é muito direto ao falar do mercado de trabalho aqui no Brasil, que para ele está totalmente de pernas para o ar. Mas o interessante é que ele não fica só no diagnóstico, sabe? Ele vai fundo para entender as raízes do problema. Tá, mas por que está faltando gente qualificada? Na visão do Bordstein, o buraco é bem mais embaixo. É quase uma tempestade perfeita que foi se formando por décadas. Pensa comigo, de um lado, pouco investimento em educação e salários que não atraem ninguém. Do outro, a economia acelerando e pedindo mais. Qual o resultado? Quem consegue se qualificar por conta própria muitas vezes pega o diploma e vai embora do país, e aí o nosso mercado fica a ver navios. E para mostrar que o ponto dele não é só achismo, ele traz números. Ele compara o investimento médio por ano em qualificação profissional entre governos diferentes. Na análise dele, embora o governo Lula tenha criado mais empregos, o investimento nessa área específica caiu drasticamente. Durante a gestão FHC, que ele já considerava fraca, a média era de 300 milhões de reais por ano. Já na gestão Lula, esse número despencou para 80 milhões. É uma redução de mais de 73%, o que para ele mostra um descaso contínuo com a formação das pessoas. Mas, como eu disse, ele não é de só apontar o dedo. O consultor também traz caminhos. No curto prazo, a solução seria tipo apagar o incêndio. Investir uma grana pesada em formação técnica para ontem. Agora, pensando mais para frente, a solução é mais profunda. Precisaria de uma mudança de mentalidade geral, uma tomada de consciência, como ele diz, a favor da educação. A conclusão dele é forte. O problema do Brasil não é falta de vaga, é falta de gente preparada para a vaga que tem. E essa análise toda sobre o mercado acaba levando a gente para dentro das empresas, para falar de um assunto-chave: liderança. E é aí que ele faz uma pergunta que dá um nó na cabeça de muita gente. Afinal, qual é a diferença entre ser um líder e ser um gerente? Olha que interessante a separação que ele faz. Para ele, a liderança é uma coisa que nasce com a pessoa. Tem a ver com suas habilidades, seu conhecimento e, o mais importante, uma vontade gigante de fazer dar certo. Já o gerenciamento é mais pé no chão. É focado em processo, em meta, em dados, tudo bem objetivo e claro. E uma coisa não anula a outra, tá? São só competências diferentes. E quando o gerenciamento é focado em pessoas, aí a coisa ganha uma outra cara, fica mais humana. Os pilares, segundo ele, são encorajar a equipe, saber usar recompensas e sanções do jeito certo, dar espaço para o time planejar e, talvez o mais importante, cuidar para que o ambiente seja saudável, com equilíbrio e harmonia. É aqui que a gente começa a ver o pensador dando a mão para o consultor. E essa visão humanista é a ponte perfeita para o outro lado do Bordstein. Agora a gente vai deixar o consultor um pouquinho de lado para conhecer o poeta, o filósofo. É aqui que os dois mundos dele realmente se encontram. O Bordstein é fascinado pelo que ele chama de visão sistêmica, ou seja, olhar o todo. Ele conta uma história ótima sobre isso. Diz que quando ia ao Maracanã, o que mais interessava para ele não era o jogo. Era a arquibancada. Aquele mar de gente, a paixão coletiva, o comportamento da massa.
Para ele, a floresta é sempre mais interessante que a árvore. E é essa busca pelo todo que define o pensamento dele. E essa visão do todo se expande para uma filosofia de vida. Olha só o que ele diz. Essa frase resume tudo. Não é que ele negue suas raízes, nada disso. É sobre se sentir conectado a algo muito maior. Então, aquele mesmo consultor que analisa a economia brasileira, no fundo, se enxerga como parte de uma grande família chamada humanidade. O jeito como ele lida com a escrita também diz muito. Para ele, escrever não é colocar no papel algo que ele já sabe. É o contrário. É um jeito de descobrir o que ele realmente pensa. Ele fala que é como se as ideias fluíssem direto do coração para a ponta dos dedos. Quase uma terapia. Uma conversa direta com o eu interior, sem filtro. E por fim, tem um aspecto da vida dele que ele aborda com muita franqueza: o naturismo. Mas calma, longe de qualquer estereótipo, ele define isso como uma filosofia de respeito. A ideia é que, sem a roupa, que é uma barreira artificial, as pessoas passam a se respeitar por quem elas são de verdade, e não pelo que vestem. Para ele, é o oposto do erotismo. É um espaço para relações humanas mais puras. Ufa! Depois de viajar por esses dois mundos, o do consultor e o do poeta, o que fica? Bom, chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender a grande mensagem por trás dessa identidade tão rica. E a grande síntese é esta: os dois lados do Bordstein não brigam. Pelo contrário, eles se fortalecem. A capacidade do consultor de enxergar a floresta inteira enriquece o poeta. E o humanismo do poeta dá uma base, uma âncora para o trabalho do consultor. Um lado alimenta o outro, num ciclo virtuoso. E tudo isso, claro, nos leva a uma reflexão final, que é para você. Todos nós temos nossas diferentes facetas, o lado profissional, o pessoal, o lógico, o criativo. A história do Bordstein nos convida a pensar como a gente pode parar de ver esses lados como inimigos e começar a fazer eles trabalharem juntos. Como seu lado poeta pode tornar seu lado consultor melhor e vice-versa. Fica a pergunta para uma vida mais completa. Obrigado por acompanhar nosso explicador.